Mais uma vez, a paz do Senhor Jesus para todos os irmãos que já se encontram conosco. Eu quero saudar muito bem-vindo nossos irmãos Lúcio Leal e Evandro Costa, né? Saúde aí, meu irmão Lúcio Leal, os nossos irmãos que já estão conosco. Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Nosso irmão Evandro também saúde aí os nossos irmãos aí que estão nos assistindo. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos. Que Deus nos abençoe nesta tarde, que possa abrir o nosso entendimento e os nossos corações para que Deus venha falar por intermédio da sua palavra nesta lição maravilhosa, a qual iremos de trabalhar nessa tarde para nossas vidas. Então, meus irmãos, hoje, para os que estão chegando agora, a nossa lição que será trabalhada nesse finalzinho de tarde, daqui a pouco, comecinho de noite, é a lição de número 2. Lembrando que nós já estamos aí na nossa revista, né, tão esperada sobre o livro de Jó. Falamos na lição passada sobre a introdução ao livro de Jó e hoje nós estaremos aí na lição de número 2 falando exatamente sobre o tema quem era Jó. E eu queria até abrir aqui, né, os nossos irmãos que nos assistem sabem que podem participar sempre ao vivo conosco, vocês podem comentar, certo, nas nossas lições. Vocês podem participar aí, acrescentar, pontuar algumas coisas que nós estivermos falando aqui no decorrer da lição, porque queremos fazer o mais interativo possível, né? Queremos contar exatamente com a participação dos nossos irmãos. Nós estamos aqui com todos os comentários abertos aqui. A paz do Senhor, meu irmão Igor, né? Aos irmãos que estão conosco, Damares, paz do Senhor, irmão Francisco Assis, a todos aqueles que já se encontram conosco. Não vou falar todos os nomes, porque já tem algumas pessoas já. Então nós queremos aproveitar o nosso tempo de hoje. Então, meus queridos irmãos, a nossa lição de hoje é a lição de número 2. Quem era Jó? Falamos um pouco a respeito da introdução do livro, um livro poético, um livro muito bom, muito verdadeiro. E muita coisa foi interessante na lição passada. E hoje nós também falaremos a respeito de quem Jó era, né? Já falamos que Jó, ao contrário da teologia liberal que muita gente defende, é uma pessoa que existe, não é uma ficção o livro de Jó, como muita gente acredita. E hoje nós vamos falar desse personagem que é muito importante aí para o nosso conteúdo de hoje. Então, eu queria pedir aqui para o nosso irmão Evandro fazer a leitura do texto áureo. Em seguida eu vou fazer aqui com o irmão Lúcio a leitura da verdade prática e depois eu vou estar lendo aqui a nossa leitura bíblica em classe. Para você que não tem a revista da Escola Bíblica Dominical desse quarto trimestre, você pode acompanhar em Jó capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo de número 5. Lê para nós aí, irmão Evandro, por favor, o nosso texto áureo, em seguida, irmão Lúcio, com a verdade prática. Glória a Deus. O texto áureo ele vai dizer o seguinte: Jó capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. A verdade prática diz: quem zela por um caráter irrepreensível, obtém testemunho acerca de sua integridade. A leitura bíblica em classe de Jó, capítulo 1, versículos de 1 a 5, diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto, temente a Deus, e se desviava do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Esse também era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Então, esse é o texto áureo, a verdade prática, e a leitura bíblica em classe da nossa lição de hoje. Nosso diácono Lúcio Leal já vai nos trazer aí a introdução da nossa lição. Fique bem atento, porque eu tenho certeza que grandes lições nós tiraremos dessa segunda lição da nossa revista desse quarto trimestre. Na introdução, o que nós vamos estudar na lição de hoje
é sobre alguns traços da vida espiritual de Jó. Jó é um homem que Deus testemunhou da sua fidelidade, de ser um homem reto, um homem sincero. Foi o próprio Deus quem testemunhou dele. Então, quando nós fazemos não sermos igual a Jó, porque eu sempre digo às pessoas que Jó, ele teve aquela provação, mas Deus sabe quem é que suporta. Deus jamais ia provar a mim como provou a Jó, porque eu, pessoalmente, acredito que eu não suportaria. E se eu não suporto, Deus sabe o meu limite. E Deus jamais iria me provar além das minhas forças. Como está escrito, né? A Bíblia diz que Deus não nos deixará ser tentado acima das nossas forças, né? Então é importante a gente entender que o que Deus permite na vida de Jó é aquilo que é proporcional ao que Jó suportava. Assim como Deus conhecia, que deu testemunho de Jó, porque conhecia, sabia que ele suportava todo o sofrimento que ele teve, né? Ou seja, nesta lição nós vamos trabalhar acerca de quem era Jó. O próprio Cristo vai dizer que não veio para testemunhar de si mesmo, mas ele disse que o seu testemunho era verdadeiro porque ele testemunhava daquele que o enviou. É importante eu até escrevi algo que mais tarde eu vou estar colocando aí no nosso grupo da Escola Bíblica Semanal, que nós somos de alguma forma, irmãos, constrangidos quando estudamos o livro de Jó. É algo inusitado. Não tem como a gente não estudar o livro de Jó e não tirar conclusões a respeito desse livro que mexem com a nossa espiritualidade. E aí eu até escrevi algo, Diácono Lúcio Leal, irmão Evandro, nossos irmãos que nos assistem, que se nós nos constrangemos diante do caráter de Jó, que dirá, irmãos, quando nós chegarmos perante a presença de Cristo? O grande poder que nós encontraremos na presença de Jesus e o quão constrangido nós nos sentiremos por contemplar a sua santidade. Porque quando nós estudamos o livro de Jó, nós estamos falando de um homem natural, pecador como nós, alguém que não era um semideus, como muita gente também acredita que era. Nós não vamos aqui endeusar Jó, mas nós estamos falando de um homem que tinha a sua integridade, que era íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E quando nós vemos um homem dessa forma manter tudo isso, nós nos assustamos, irmãos, porque é notório aqui, fica bem claro que Jó, como ser humano, de fato, ele tinha uma preocupação em viver de acordo com a vontade de Deus. E isso é importante. Isso mexe com a gente e nos faz despertar a ponto da gente entender que dá sim, irmãos, para nós vivermos uma vida de conformidade com a vontade de Deus. No primeiro ponto, já inicia a lição falando sobre um homem de caráter irretocável. Ou seja, um homem íntegro, um homem sincero. Onde nós vamos ver que o caráter define realmente o que é uma pessoa. O caráter define a sua característica, o que você é, como você é. E Jó era de um caráter irretocável. Caráter esse que Deus testemunhou dele, porque era um homem de caráter. Algo que nós devemos zelar na nossa vida é o caráter. Alguém que tem caráter é alguém que é reconhecido. Alguém que alguém vê e diz, fulano está ali, fulano é um homem reto, é um homem de caráter. Aquele crente ali sim, é um crente realmente fiel. Isso é caráter, né? E é o que nos fala aqui sobre Jó. E nós devemos o quê? Zelar por esse caráter. Porque quando nós zelamos desse caráter, nós vamos ser alguém que Deus vai nos testemunhar de que nós somos realmente alguém íntegro, alguém que não se desvia do caminho, mas alguém que segue reto naquele caminho que Deus propôs para a sua vida. O que é interessante, irmãos, é que há quem diga, existe um pensador que diz que caráter é aquilo que nós somos quando ninguém está nos olhando. Caráter é aquilo que nós somos quando nós não estamos próximos de ninguém, é aquilo que nós somos por natureza. Só Deus está vendo. Só Deus. E o que Deus faz aqui em Jó é contemplar ele por dentro. Sabe o que eu acho lindo? Nós falamos aqui na lição passada que Jó era um homem
aqui nós vamos encontrar claramente na palavra de Deus, irmãos. Claramente. Primeiro, Jó era uma pessoa de caráter. Jó era um homem altamente cuidadoso com sua família. Jó era um homem de negócios. Jó era rico. Mas o que chama a minha atenção, Diácono Lúcio, irmão Evandro, os irmãos que nos assistem, é que quando Deus vai testemunhar a respeito de Jó, Deus não fala da família dele, Deus não fala das suas riquezas, mas Deus coloca ante ao diabo o caráter de Jó. Ele é íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Eu acredito que os irmãos vão lembrar da nossa última lição, em que nós falávamos que para Deus é mais importante o que nós somos do que o que nós temos. Jó tinha uma boa família, era um homem de família, responsável por sua família, cuidadoso com sua família, sacerdote da sua casa, rico. Cada um dos seus filhos, o texto mostra que fazia os seus banquetes nas suas casas, cada um tinha a sua vida, com certeza bem estruturada. Suas filhas talvez historicamente moravam com ele, tinham uma bela estrutura. Mas o que chama a atenção em Deus é quem Jó era, o caráter de Jó. E aí a gente precisa aplicar isso para as nossas vidas. Nós precisamos abandonar essa teologia da prosperidade, essa ideia, esse tipo de teologia que enfatiza mais o que nós fazemos. Ah, mas eu sei fazer, eu faço muito, eu faço... Mas Deus não está preocupado com o que nós fazemos, falamos ou temos. Deus está preocupado com quem nós somos. Porque o que nós somos mexe com qualquer estrutura, seja aqui ou seja numa dimensão espiritual. Ou seja, é melhor ser do que ter. Muita gente tem, mas não é. Isso leva a nos acreditar e entender que Deus não é contra a riqueza. Exatamente, está aí uma prova. Isso, uma prova. Um homem reto, temente a Deus, um homem que se desviava do mal e tinha muita riqueza. Mas mesmo assim, ele cultuava a Deus, né? E uma coisa que eu achei interessante é que a palavra caráter, nesse sentido, significa o quê? Uma marca, ou como se fosse gravado em você, ou a personalidade ou seus traços morais. É uma formação moral, né, Lúcio? Isso. Seus traços morais é o caráter. Isso quer dizer o quê? O contrário de alguém que é mau caráter. Também é um caráter sendo mau. Exatamente. Alguém de fulano é um mau caráter, ou seja, é uma personalidade ruim. Uma personalidade que não é agradável a ninguém, né? O que o Lúcio falando aqui, o que eu acho interessante, quando o Lúcio pontua essa questão aqui de a gente observar Jó nesse contexto de riqueza, porque é muito comum no meio da igreja você às vezes dizer, mas as bênçãos, né? Geralmente a gente critica muito e tem dificuldade porque a própria Escritura diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Todavia nós precisamos entender, irmãos, que uma verdade é indiscutível com relação a esse assunto. Nós podemos ser ricos, sim, e abençoados por Deus, se tivermos uma vida em Deus. Isso. O que não adianta é nós termos toda a riqueza do mundo e não termos um caráter irretocável diante de Deus como tinha Jó. Ele não deixava que influenciasse na sua vida espiritual, né? Ou seja, sabia separar o lado espiritual do lado financeiro. E o pior que a própria Bíblia diz que a única coisa que Deus chama, que é considerada como Deus, você não pode amar a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. O que acontece muito é as pessoas quando começam a ser abençoadas por Deus, aí começam a querer suprir o tempo que não tinha aquelas poder financeiro, aí começa então a passeios, a sair, a fazer aquilo tudo e esquece do lado Deus de quem o abençoou. Era um princípio pré-estabelecido na vida de Jó. Primeiro, a minha vida íntegra, reta. Existia uma cultura, né, ali na região onde Jó vivia, que dizia isso, que um homem, quando ele era próspero com relação à sua família, quando ele era rico, era sinal que esse homem tinha uma vida com relação a Deus. Então, veja que Jó aqui, ele agrada literalmente todos esses padrões. Jó, ele tinha literalmente uma vida que agradava a Deus, com certeza por isso que tinha uma vida próspera. E o incrível é que Jó, na sua época, não existia ainda a Torá, os 10 mandamentos. Onde lá nos 10 mandamentos diz o quê? O primeiro? Amar a Deus sobre todas as coisas.
E Jó já fazia isso. Alguns princípios que a gente encontra no livro de Jó, por ele não ser judeu, né, e nem haver lei ainda, alguns princípios a gente encontra aqui que serão ditos no futuro. Quantas coisas existem no livro de Jó que Salomão não citou nos provérbios? Isso. Muita coisa a gente vai encontrar. Isso mostra que, de fato, o livro de Jó não só é um livro baseado numa pessoa verdadeira, como é uma inspiração de vida. Talvez se não fosse, não tivesse no cano, né? Por isso é importante nós tirarmos lições tão importantes aqui a respeito da vida desse homem chamado Jó. Eu queria pedir aqui para abrir um parêntese aqui nesta lição, a qual já foi tudo abordado. Mas desde já você que está nos comentários, está participando conosco, eu queria fazer uma pergunta para você. Uma pergunta que está na lição, eu queria repassar para o público, para você que está nos assistindo. E a pergunta diz o seguinte, aí você comenta aí nos comentários, para que nós possamos interagir um com o outro. Diz o seguinte, é possível ser próspero e ao mesmo tempo ter um caráter íntegro e piedoso? A resposta fica com vocês aí, para que nós possamos interagir um com o outro. Eu vou repetir. É possível ser próspero e ao mesmo tempo ter um caráter íntegro e piedoso? Certo. Vamos para o segundo subponto, que é reto. Jó era um homem reto. O sentido de reto aqui está se referindo a alguém irrepreensível. Alguém que não tem, você olha para a sua vida, como nós vemos aí, como Satanás o acusava, olhava para a vida dele e não tinha o que acusar. Alguém reto é alguém que você procura alguma falha na vida daquela pessoa, alguma falha no testemunho daquela pessoa, não consegue encontrar. É alguém irrepreensível. Eu estava até observando numa tradução, Diácono, você falava a respeito da sinceridade, né, da integridade do primeiro tópico, né, sobre ser íntegro. Mediante a sua explicação, eu até pontuei aqui que em algumas colocações o termo integridade aqui dá a ideia de pureza de intenção. Eu acho que seja exatamente por isso que o próprio Deus testifica a respeito de Jó, dizendo que ele era uma pessoa que se desviava do mal. Alguém que só se desvia do mal, primeiro precisa identificar esse mal. Então, a integridade de Jó era aquela integridade que partia de uma pureza de mente. É alguém que consegue evitar o mal por antecipação. Assim como, da forma que você coloca aí o termo retidão, reto, né? O termo aqui dá a ideia do latim, de alguém sem máscara, né? Alguém que é tido como sem máscara, completamente visível aí não perante tem nada Deus. A esconder. Não tem nada a ser apontado. E ele vai mostrar isso lá no futuro. Pesem-me em balança e vocês vão ver a minha sinceridade. Jó não tinha problema de transparecer quem ele era. Talvez seja até um problema da nossa geração ter que andar tão distante, né, daquilo que a gente vê todos os dias. As pessoas às vezes têm o medo de fazer o que Jó fazia, de ser tão transparente quanto a sua integridade. Jó dizia o seguinte, eu estou aqui, podem olhar para mim. Né? Não sei se vocês lembram de textos bem conhecidos, como a gente vai ver o próprio Samuel fazendo isso, como a gente vai ver outros na história das Escrituras dizerem, olha, vocês podem encontrar em mim aí, tentem encontrar em mim aí alguma coisa que acusem, né? E não encontrarão. Jó também parte desse princípio, né? O termo aí que o Diácono Lúcio acabou de colocar é o termo hebraico yansar, né? Que tem o sentido de alguém que é direto, alguém que é justo, como o autor da nossa lição aqui coloca, e o termo grego aí que dá a ideia de alguém irrepreensível, né? Alguém que ninguém encontra literalmente, como disse o Diácono Lucial, não dá para achar nada do que falar. O próprio diabo não encontra, né? O próprio diabo buscava e não achava, né? Então, vemos o que aqui? Temente a Deus e se desviava-se do mal. Ou seja, alguém que estava sempre prestativo a Deus, em dar reverência a Deus e evitava o mal. Isso é algo que eu vejo assim nos dias de hoje, que a gente tem que zelar muito por isso. Ou seja, de repente você é convidado para uma festa de aniversário, chega lá, está todo mundo bebendo. As mesas e tudo mais, aí diz, não, você é crente, senta aqui nessa mesa aqui, mas ninguém vai dar bebida a você não. Aí sempre vem até aquele para tentar, diz, toma, só um pouquinho, não vai fazer nada não, uma coisinha de nada, só para provar mesmo, e fica aquilo negócio. Quer dizer,
Jó era um homem que se desviava dessas situações. Se fosse contextualizar, pegando o exemplo que o Lúcio está colocando aqui, se, por exemplo, você vai a um aniversário, você prefere isolar a mesa, talvez Jó não sentasse nem lá na mesa, porque partindo da ideia do sentido da palavra de integridade, ele era aquela pessoa que já evitava o mal por antecedência. Isso. Se ele sabia que ia correr o risco de ser tentado, nem ali ele passava, porque ele já tinha certeza que isso seria um risco para a vida dele. Lembrando que Jó era um ser humano que nem nós. Isso. Às vezes a gente dá aquela ideia... Suscetível a A tentações. erros, né? Passar por tentações. E isso, às vezes a gente tem aquela ideia de dizer assim, irmão, se Jó era tudo isso, íntegro, reto, sincero, então Jó, irmão, justo, então Jó não tinha pecado, mas Jó era um pecador que nem nós, como foi dito no começo. Jó era um homem sujeito que nem a Bíblia vai falar acerca de Elias, irmãos. Profeta Elias, né? Deve-se até imaginar, então, Jó não tinha pecado? Já tinha pecado. E ele vai reconhecer as faltas dele quando ele tem um encontro com Deus lá no capítulo 42. Será em outras lições, né? Outras lições a gente vai falar a respeito disso, que não tinha problema em Jó reconhecer que era um ser humano normal como todos os outros. Ele deixa isso claríssimo. Então, nós não estamos aqui de forma nenhuma colocando Jó como um semideus, como nós já dissemos. Jó era uma pessoa como nós, sujeita às mesmas paixões, aos mesmos problemas, né? O nosso irmão até colocou aqui, irmão Eliésio, diz que essas coisas são possíveis se nós amarmos a Deus sobre todas as coisas, como diz o mandamento. Era o que Jó fazia. Jó amava tudo que tinha. Seus filhos, sua esposa, né, sua família, seus bens, seus funcionários. Mas Jó amava a Deus sobre tudo isso que ele tinha. O Elton até coloca o seguinte: por isso que Jó repreende a sua esposa com tanta veemência quando ela diz: amaldiçoa teu Deus e morre, pelo temor a Deus, até colocando sua vida em último plano quando ela se humilha perante Deus. Exatamente. Será um assunto para outra lição sobre essa da mulher A de gente Jó? vai falar em outras lições aí a respeito da mulher de Jó, né? Nós vamos entender algumas coisas interessantes sobre essa mulher. Porque os irmãos devem entender que nós estamos estudando o livro de Jó, ele todo. Então, nós temos que utilizarmos eles por parte. Não podemos estar aqui e já estar falando no final, porque aí já fica fora de sentido. Por isso que alguns assuntos que você diz, pai, por que ele não falou disso? Porque ainda não é o assunto da lição. Ou seja, nós estamos se precavendo, irmão, de não ferir as próximas lições. Talvez você sinta falta aí de alguns pontos, né, que a gente não coloca. Os irmãos poderiam ter pontuado mais a respeito desse assunto. Mas veja, por que nós não vamos falar tanto sobre a realidade de Jó e Satanás? Porque é o assunto da próxima lição. Terceira. Então, hoje nós estaremos focados, literalmente, Quem era Jó? Quem era Jó, sobre o caráter de Jó, sobre essa vida irretocável de Jó, como diz o ponto aqui que nós estamos falando. Isso. Então vamos aqui agora para o segundo subponto. Um homem sábio e próspero. Então nós vamos ver uma das características de Jó, que ele era próspero. Isso quer dizer o quê? Que nós, servos de Deus, nos dias de hoje, podemos também ser prósperos. Não há problema nenhum Não em dizer que isso. o dinheiro é coisa do diabo, não, irmão. O amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males. Nós não podemos amar o dinheiro, mas a gente pode ter algumas coisinhas na vida, né? Se a gente amar a Deus sobre essas coisinhas, né? Aqui diz assim, o conselheiro sábio. E diz que há pessoas ricas que nem são sábias e nem tampouco prósperas. Possuem conhecimento, mas não entendimento. Ou seja, Jó era um homem que as pessoas o procuravam para procurar. Porque se alguém que é reto, temente a Deus, que olhava, não via nada o que lhe apontar, via um homem reto, sincero, dizia, rapaz, eu quero ser como aquele homem. Vou procurar conselho a ele, ver o que é que eu estou fazendo de errado, para ele me ensinar e dizer, para eu ser também como ele. Tem um textozinho que vai falar acerca disso aí, das pessoas que procuravam Jó para pedir conselhos. Na realidade, Jó era um conselheiro. Não tem como conselheiro. a gente negar que as pessoas, por exemplo, se você observar o capítulo 4 de Jó, a gente vai falar isso também quando falar sobre Elifaz, que é um dos amigos de Jó, a gente vai ver que o texto lá do capítulo 4, verso 3, vai dizer o seguinte: eis que tem ensinado a muitos e tem fortalecido as mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado aos que tropeçavam e os joelhos vacilantes.
tens fortificado, né? Mas agora, em chegando a tua vez, tu te enfadas, sendo tu atingido, te perturbas. Então veja que Jó, ele tinha como característica fortalecer as pessoas que estavam fracas, aconselhá-las, né? Ensinar a muitos, fortalecer a outros, sustentar aqueles que estão. Então, Jó era uma pessoa que influenciava nos seus dias, né? Nós já vimos aqui que Jó tinha um caráter, Jó tinha uma família, Jó tinha riquezas e bens, mas Jó também tinha um testemunho aí perante a sociedade. Ele também ajudava as pessoas, né, com a sua vida. É porque é fácil você entender o seguinte: se alguém que está sempre enrolando, está sempre enganando as pessoas, você vai procurar opinião a ele para entender, para ser uma boa pessoa? Não vai. Porque sabe que qual é o caráter daquela pessoa? Um mau caráter. Exatamente. Você vai procurar saber como é ser um bom caráter de um mau caráter? Ou seja, né, Lúcio, eu não posso ir atrás de um conselho com uma pessoa, sendo que ela nunca passou por aquele problema. Às vezes nós procuramos pessoas erradas, sabendo que existem pessoas que passou por esses motivos de problemas, e tem pessoas que nunca passaram e vai aconselhar, irmãos. Queria dizer para você que nem todos cabelo branco, irmãos, não podem aconselhar. Observe que Jó, ele aconselhava, e vai chegar um certo amigo dele e vai dizer o seguinte: e quando chega a tua vez, tu se indigna e se enfada. Então, assim, a gente observa, irmãos, que a gente às vezes deve pedir conselho a pessoas que devam ter passado pelaquela situação. É um modo mais brando de exemplo, seria o mesmo que você ir procurar um conselho familiar da sua esposa a um jovem. Como é que você vai adquirir? O que ele vai ensinar? Se ele não passou por essa experiência de casar, de ter filhos, de ter uma família, se ele teve uma esposa, ele não tem como lhe aconselhar, porque ele não passou por isso. É uma das dificuldades que Deus vai encontrar nos amigos de Jó. Ele vai falar isso lá no final. Olha, o que vocês disseram não tem nada a ver com a minha vontade com relação à pessoa de Jó. Então, não era sobre isso que eu queria falar, não era sobre essa não era a intenção do que eu queria colocar. Então, é importante a gente entender que Jó era respaldado, né? Jó tinha uma vida que lhe confiava o poder de orientar, né? Porque, infelizmente, hoje todo mundo acha que pode sair falando qualquer coisa por aí, né? Hoje todo mundo se acha dono da situação para dizer o que pensa, mas a gente precisa muitas vezes entender que nem sempre o que a gente acha ou quer é o que realmente esteja acontecendo. Nós vamos falar isso nas lições também posteriores sobre os amigos de Jó. O risco de nós praticarmos hoje a teologia que aqueles homens praticaram naquela época e colocar a coisa certa, mas no momento errado e de forma equivocada. Então, Jó, ele era essa pessoa, ele tinha essa facilidade pela vida que tinha, pela comunhão que tinha com Deus, pela vida que tinha com Deus, de sustentar qualquer pessoa, como o texto diz aqui, fortalecer, dar a mão, né? Estender-se para essas pessoas, motivá-las, ajudá-las, fortalecer os joelhos que estavam querendo vacilar ali. A gente sabe, é importante a gente ressaltar isso, que os dias de Jó não eram dias fáceis. Jó é contemporâneo dos patriarcas, né? O livro é colocado dentro de um período patriarcal. Isso significa o quê? Que naquela época, por exemplo, se Jó é contemporâneo de Abraão, automaticamente Jó conheceu a cidade de Sodoma e Gomorra. Então Jó sabia o que era perversão, Jó sabia o que era uma vida desregrada. Então Jó aqui com certeza aconselhou muita gente a não abandonar o Deus verdadeiro pelos falsos deuses, pela idolatria, pela perversão sexual, né? Jó com certeza sustentou muita gente que se perdeu por esse caminho e se distanciou aí da graça de Deus no período em que Jó viveu, agora, já que é uma história verídica. Né? Agora o incrível é que esses amigos de Jó, eles ficaram durante 7 dias observando Jó. Mas sequer não davam uma palavra, né? Eles não davam, eles estavam tentando entender, porque eu acho que até nós, para os dias de hoje, sem termos o conhecimento da história de Jó, ficamos também sem entender. Mas um homem tão próximo, Deus abençoava, rico, cheio de família,
tudo isso, de repente aconteceu isso, o que foi? O que será que aconteceu com esse homem? Isso O aí. Elias até colocou aqui, Jó 29:11. Ouvindo-me algum ouvido, me tinham por bem-aventurado. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Jó, capítulo 29, versículo 11, ele coloca aqui, Jó, o conselheiro. A Marilene até pergunta o seguinte: será que que nós encontramos, nos dias de hoje, pessoas igual a Jó? Eu creio que Né? não. É uma pergunta a se pensar. Por quê? Porque hoje, irmãos, principalmente na nossa cultura, as pessoas têm uma mentalidade completamente avessa daquela que Jó tinha. É difícil numa cultura como a nossa, por exemplo, irmão, se tem um negócio difícil hoje, é você encontrar, por exemplo, um rico que consiga balancear a sua riqueza, tudo que tem, em detrimento da sua vida com Deus. Eu duvido que muitos ricos por aí tenham coragem de abrir mão de suas riquezas, de olhar tudo se perdendo e dizer, eu saí, foi nu do ventre da minha mãe, nu eu vou voltar para lá, foi Deus que me deu, foi Ele que levou, bendito seja o nome dEle, eu não estou nem aí porque eu perdi, porque eu deixei de perder, eu quero saber se eu continuo sendo fiel a Deus. É difícil, irmão, vamos ser sinceros. Eu vou ser sincero para vocês, irmãos. Estudando as lições a respeito de Jó, é constrangedor para a gente, mexe com a gente. Porque se nós fizermos uma introspectiva, uma autoanálise, olhar para dentro de nós, lá no nosso íntimo, nós vamos ler a história de Jó e vamos descobrir o quão fracos nós somos, o quão negligentes nós somos, o quanto nós desprezamos a bondade de Deus, a justiça de Deus, o amor de Deus, ao contrário do que Jó fazia. É lamentável. Eu comentava com os irmãos que antes de ontem, eu aqui pensando, eu caí num rio de lágrimas, irmão Lúcio, porque quando a gente olha o testemunho de Jó, a vida de Jó, a gente simplesmente descobre que a gente tem muito a melhorar. Você não fez nada. A gente precisa correr muito para agradar a Deus ainda, para andar segundo a vontade de Deus. E a gente precisa se olhar dessa forma. Porque Jó, com todas as suas capacidades, com tudo que ele tinha de proveitoso que nós estamos falando, lá no final ele diz, eu não te conhecia, Senhor. Eu conhecia só de ouvir falar. Agora que eu estou tendo uma experiência pessoal com o Senhor. Agora que meus olhos estão te vendo de verdade. Imagine, irmãos, nós. Porque se a gente vai usar sempre a desculpa, Diácono Lúcio, mas nos falta tempo. Imagina um cara que cuidava da família, que tinha suas riquezas, cuidava dos seus animais, cuidava dos seus funcionários, cuidava de tudo. Mas tinha tempo para ser íntegro, reto, temente a Deus e para se desviar do mal. E aconselhava os demais. E ainda tinha tempo para aconselhar, para ser irmãos. É muita coisa boa a se tirar desse livro. Agora o interessante é que ele era conselheiro e não era fofoqueiro. A gente vai encontrar essa... Hoje em dia é difícil alguém até se abrir e pedir conselho a alguém, porque fala para alguém da sua vida e no outro dia já tá na boca de todo mundo. Lembrando a você que vai existir melhores amigos e péssimos conselheiros. Como eram aí os amigos de Jó. O Everton até ele comenta dizendo o seguinte, difícil, mas podemos achar dentro das ações dos homens que andam com Deus. A Claudinha, ela coloca o seguinte, realmente, cabelos brancos não é sinal de sabedoria, não nos tempos de hoje. Isso é uma realidade. Já foi esse tempo que a gente tinha muito aí para aprender com quem tinha cabelo branco. Hoje em dia está uma crise muito séria de entendimento, né, de conhecimento, de virtudes. Porque, segundo o que nós aprendemos com Jó, irmãos, não basta conhecer. Eu até fiz um vídeo esses dias. Conhecer não é suficiente, tem que praticar, irmão. Alguém que conhece tudo e não pratica nada é alguém insignificante, é alguém que não tem nada a acrescentar, pelo menos na minha vida. Se você conhece tudo, eu parto desse princípio para mim mesmo. Não adianta eu ter lido a Bíblia 500 vezes, pregar sobre tudo, entender sobre tudo, ter lido todos os livros Ainda e não colocar... Ainda tem gente que diz que lê a Bíblia de capa a capa, talvez só as duas capas. Mas vamos lá. Precisa ser algo prático. O que Jó nos ensina? Que ele tinha uma vida prática de piedade para com Deus. Um homem próspero, né? Um homem de Uz não era apenas rico, mas sobretudo próspero. Ele tinha o quê? 7 filhos e 3 filhas. Tinha o quê?
7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas e tinha também muitíssima gente a seu serviço. Ou seja, era um homem bem sucedido. Eu quero te fazer uma pergunta aqui, pode ser a pergunta dos nossos irmãos, irmão Diácono Lúcio. Pontue para nós aí essa diferença, né? Uma coisa é ser rico, outra coisa é ser próspero. Tem gente que acha que ser rico é ser próspero. Tem gente que, sendo próspero, não é rico. Explica isso aí para nós aí, essa confusão aí. A Diácono Lúcio. prosperidade, está aqui já no próximo ponto aqui, que se refere à relação entre a harmonia, entre a família e seus negócios e, sobretudo, a Deus. Alguém próspero é alguém que está sempre se lembrando de Deus. Alguém que sabe que aquela riqueza ou tudo que ele tem depende de Deus. Não é dele. É porque as pessoas, quando começam a ficar rico ou começam a ganhar dinheiro, ficam ricos, mas não ficam prósperos. Não se lembram que tudo aquilo que ele tem depende de Deus. Ou seja, são ricas, mas não são sábias. Isso. O que Jó nos ensina aqui, a gente vai ver isso na próxima lição, é exatamente isso, né? Porque Jó nos ensina a diferença de ser rico para ser próspero. O diabo achava que Jó servia a Deus porque Deus cercava ele de bens. Hoje tem muita gente no nosso meio que ainda acha, irmão Lúcio, que ter muita coisa significa ter uma vida de total dependência, né? E a gente vai aprender aqui no livro de Jó exatamente isso. A teologia de Satanás aqui é uma teologia equivocada, porque ele vai dizer para Deus que Jó só adora a Deus porque, enfim, Deus cerca ele de tudo. E do contrário, Jó vai provar que não, pelo contrário, eu perco tudo e continuo próspero, porque a prosperidade, ela tem a sua origem em Deus. As riquezas não, tem a origem no salário no final do mês, nos 30 dias de trabalho, né? As riquezas que muita gente tem por aí tem a origem nas suas capacidades, nas suas formações. A prosperidade não, a prosperidade tem como origem Deus. Deus é a origem da prosperidade. Você pode não ser rico, mas é próspero. Tem gente que ganha um salário e faz muito mais do que quem ganha 10, porque é próspero. Tem gente por aí sendo rico, mas infelizmente não é próspero. Agora o interessante é que durante essas provações ou tentações ou tudo isso que Satanás fez com Jó, se você for ver na leitura, você vai observar como Satanás é sagaz. Na leitura você vai ver, você pode observar que Satanás diz assim, toca tu nas coisas dele, ou seja, ele não diz assim, não vou eu falar, não, é tu. Já pensou, mas querendo tentar até Deus, querendo que Deus fizesse o mal, porque Deus não faz mal para ninguém. A gente percebe a maldade do diabo. O que o diabo queria era que Jó enxergasse em Deus a maldade. A maldade, a culpa. A culpa é do Senhor. Isso. É por isso, irmãos, que quando Jó ele perde tudo, a gente vai ver isso. Ele particularmente dizendo, eu não saí do ventre da minha mãe. Aí o texto no final vai dizer, com tudo isso, não pecou Jó e nem atribuiu a Deus falta alguma. A gente percebe que isso é que é lindo em Jó. O que o diabo queria era o contrário disso. Isso. A culpa é do Senhor, como é que Deus me dá? Porque tem gente que é assim, irmãos, viu? Tem gente que é assim. Que quando está entre as riquezas, que eu não vou chamar isso de prosperidade, é uma espiritualidade exemplar. Mas quando começa a perder tudo, começa a culpar Deus, começa a se revoltar contra Deus, sai da igreja, abandona Jesus, vai fazer tudo para conseguir as riquezas de volta, e isso prova que o amor não está em Deus, está nas riquezas. Não é prosperidade, isso é riqueza. Prosperidade nos faz entender que tudo é dele e ele nos dá, e se quiser tirar, tira na hora que bem quiser. E alguém próspero é aquele que você, às vezes, é o testemunho que tudo que aquela pessoa toca é abençoado, ou seja, é próspero. Tudo que aquele irmão faz, o irmão prospera. Por quê? Porque Deus está no negócio. O próprio salmista diz isso, né? Bem-aventurado não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. E aí no finalzinho lá ele vai pontuar exatamente isso. Tudo que faz é bem sucedido. Porque é próspero? É próspero. Tudo que faz é bem... Nós não estamos dizendo que o fato de nós sermos prósperos, tudo vai sair perfeitinho, nós nunca vamos passar luta, nada vai dar errado para nós. Ainda agora, meu irmão, no começo da live aqui,
Só Jesus, viu? Isso é uma das coisas. Negócio que dá errado, É. né? Porque é comum, irmãos. Isso não significa que Deus não está conosco, que Deus nos abandonou. Pelo contrário, isso significa que nós precisamos acreditar que Ele está no controle de tudo, como Jó fazia durante a sua caminhada. Isso é uma das coisas, irmãos, que nós devemos ter muito cuidado nas nossas palavras. Em dizer, irmãos, que quando nós estamos passando por algo dificultoso, dizer que a mão do Senhor está pesando sobre nós. Isso é um posicionamento. Não é muito legal nós falar isso, irmãos. Porque se você estiver aqui vendo a condições de Jó, irmãos, não foi o próprio Deus que pesou a mão sobre Jó, não, irmãos. Deus ordenou que Satanás tocasse. Deu liberdade. E isso é uma das coisas, Diácono Cláudio, que eu ouvi um abençoado falando que, irmãos, é por isso que está passando por dificuldade, é porque a mão do Senhor... Cuidado, irmão, não fale isso. É um choque de informação, e aí o nosso ouvinte, se é professor de escola bíblica dominical, melhor ainda que guarde isso no coração. Irmãos, nós não podemos ceder à teologia da prosperidade. Quem é que prega isso? A teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é que prega, irmãos, que se você perdeu tudo, está em pecado. Alguma coisa de errado está acontecendo. É a teologia dos amigos de Jó. Isso, era o que eles tentavam entender, né? E diziam, não, Mas não, irmãos, teologia é diabólica, esse negócio de que você Misericórdia. tem que tá sempre ali perfeitinho, tudo direitinho. Que história é essa? Lembrando, Diácono Cláudio, que o próprio perfeito, que se fez ser humano, habitou entre nós, passou dificuldade na terra. O justo, Cristo, ele veio ao mundo e passou várias dificuldades. Lembrando a você, um ser humano que nem eu e você, passamos também dificuldade. Mas lembrando que nesta vida a qual nós vivenciamos, vamos sim passar por dificuldades. Mas naquele grande dia a qual o Senhor veio buscar a sua igreja, não haverá pranto, nem choro e nem ranger de dente, porque lá no céu é só vitória em nome de Jesus. Pronto. No terceiro ponto, um homem de profunda piedade pessoal. Aí nos diz aqui, um homem dedicado à família. Os irmãos devem entender que a família foi a primeira instituição criada por Deus, antes mesmo de igreja e tudo. Aí então, para você ter uma família próspera, você tem que dedicar tempo à sua igreja. Eu creio que muitos pastores aí não gostam nem que fala nisso, que primeiro a gente tem que dedicar um lado para a família. Porque todo pastor, o pensamento é, tem que estar na igreja, domingo na igreja, segundo na igreja, quarto na igreja. Por eles a gente estava mês todo, né? A hierarquia é clara. Isso. Deus, família, igreja, né? Isso. Mas o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que ter o lazer da família. Era isso que Jó fazia. Olha, são 10 filhos. No caso, já tinha 10 festas garantidas. Mas você vai ver em todo momento, nessas festas que Jó fazia com a família, e diz que uns convidavam os outros, né? Convidavam as filhas, as irmãs. Mas a gente não vai ver em nenhuma dessas festas bebedeira, ou seja, alguém que excedeu ao limite, ou seja, era realmente uma festa familiar. Só os filhos, só o genro, tudo lá reunido, fazia uma festa, comemorava. Ou seja, era um ato de cultuar Deus em família. Isso. Eles tinham muito esse costume no Oriente, né? E eu escutei, inclusive, eu peço que os irmãos tenham muito cuidado com isso. Às vezes as pessoas querem fazer assim uma exegese, querem colocar no texto o que o texto não está dizendo. Já vi gente dizer, irmãos, que os filhos de Jó morreram porque nos seus banquetes eram banquetes pecaminosos, em que eles bebiam, faziam atos ilícitos e por isso aconteceu o que aconteceu. Isso não tem um pingo de verdade nisso. Até porque quando Jó fazia o sacrifício era porventura. Porventura. E se eles fizessem alguma coisa, Jó sabia, irmãos. Não tinha como não saber. Não ia ser o último a saber, né? Não tinha como. E num ambiente tão pequeno como aquele, tão próximo um do outro, não tinha como acontecer esses banquetes. Com certeza Jó estava presente nesses banquetes como patriarca, como homem da casa, como pai. Ele estava presente. Então, essa ideia, irmãos, de querer encontrar fuga, né, para tentar achar negatividade no caráter de Jó, é inviável, irmão. Não há espaço, pelo menos na Escritura Sagrada, para que a gente consiga defender esse tipo de ideia. Infelizmente, não tem como a gente... incrível, um outro exemplo de Jó que nós podemos adquirir para a nossa vida,
é que ele não esperava o problema acontecer, ele já antecipava, ou seja, vou fazer um sacrifício, esse sacrifício por cada um dos seus filhos, porventura algum deles tem um pecado contra ti, ou seja, é alguém que antes de um problema surgir, ele já estava ali, já se antecipando. Será que esse é um problema da nossa geração, Diácono Lúcio? Com certeza. Deixar para preparar. Quando acontece, então corre para a igreja, corre para a oração, irmão me ajude, depois que aconteceu. Quando não estava ainda tudo bem, disse, tudo bem, não vai acontecer nada. Tá acontecendo nada comigo, tá vou ficar aqui no meu cantinho, quietinho. Tudo bem. Tem um alerta em relação ao jejum e à oração, né? Porque tem pessoas que pensam que jejum e oração só se faz em tempos de problemas. Hoje a gente está querendo um objetivo tal, então vamos passar tantos dias no monte, vamos fazer uma campanha. Irmãos, todo tempo é tempo de jejum, todo tempo é tempo de oração, todo tempo é tempo de buscar a Deus, porque esse é o nosso erro. Por que já fazia antes? Porque se previamente alguma coisa futura fosse acontecer, ele já tinha feito. Era continuamente, né? Isso é o que eu chamo de um ato, como é que eu preventivo. Posso dizer? Preventivo, essa era a palavra. O Everton colocou aqui, um pai preventivo. Isso era um ato preventivo. Nós, como cristãos, por que a vigilância está no mesmo nível da oração? Vigiar e orar, né? Não dá para vigiar sem orar, não dá para orar sem vigiar, uma coisa tem que andar junto com a outra, porque a vigilância é um ato preventivo. Isso aqui é sinal de um homem vigilante, de alguém que está se preparando antes do problema acontecer. Talvez a nossa geração sofra tanto, porque só deixa para se preparar quando o problema acontece. Vou dar um exemplo bem simples. Quando é que a gente troca a fechadura da casa? Ou bota uma cerca elétrica? Ou coloca um alarme, uma câmera? Quando o ladrão entra e rouba. Aí a gente busca se preparar para resolver o problema. Então nós vamos entender isso, que nós vamos ver durante toda essa lição de Jó, que tem muita coisa que nós podemos adquirir para a nossa vida. Não podemos ser igual a Jó, ou com a capacidade de suportar o tanto que ele suportou. Bem que nós queríamos, né? Nós queremos, mas o nosso ser, o nosso caráter, assim como Deus conhece você, conhece eu, conhece ele, conhece todos que estamos assistindo. Sabe o nosso limite. Exatamente. E Deus jamais vai permitir que Satanás venha nos provar além das nossas forças, além do nosso limite, não é isso? Eu até penso, Diácono, que nós temos, a nossa cultura nos influencia isso, mas nós temos um problema grave hoje, irmãos, que é o fato de nós tentarmos demonstrar muito o que nós não somos. Pegue o nosso exemplo como cristãos, como crentes. Nós procuramos agradar as pessoas pelo modo de vestir, pelo modo de falar, pelo modo até às vezes de se comportar. E nós esquecemos que quem nos observa e nos julga é o Senhor. Isso. E quando Deus olha para a terra, Ele contempla eu e você, aí acontece aquilo que está em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Não atentes para a sua aparência, porque o homem queria consagrar alguém exatamente por essas qualidades exteriores, né? Que está por fora. E Deus vai dizer, não atente para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu não penso como vocês pensam. O Senhor não vê como vê o homem olha para o que está no exterior, estereótipo. Deus, porém, olha para o coração. A análise de Deus é interior. Nós precisamos partir da ideia de que sempre que Deus para nos observar, é para observar quem nós somos por dentro. Então, se nós se comportássemos e tivéssemos a preocupação, eu acho lindo porque Jó é um ser humano, ele pensa nisso, ele consegue trazer isso à memória dele. Eu preciso me comportar diante de Deus dessa forma. Independente do que os amigos pensavam, a mulher pensava, né? O que as pessoas que estavam à sua volta pensavam, Jó tinha plena convicção de que ele precisava agradar a Deus, de que Deus é quem o sondava e quem o observava por dentro. O nosso irmão Eliezer até colocou assim, já ouvi muito falarem que o que Jó mais temia aconteceu, que foi a perda dos filhos. Segundo a lição, nós vemos totalmente diferente. A verdade é que ele era piedoso e zeloso pela família, exatamente. Tem gente que às vezes tenta justificar quem Jó era
em cima do que Jó tinha. Não era a família de Jó, irmão. Não eram os 10 filhos que ele tinha. Não era a esposa, não eram as riquezas, não eram os servos. Era a piedade. Ele tinha prazer em ser piedoso. Olha aí a história até o 42, você vai ver. Jó tinha prazer. É algo que nós vamos pontuar aqui, né? Que Jó tinha prazer, irmãos, no temor ao Senhor. O temor a Deus fazia parte do caráter indiscutível de Jó. E aí o temor a Deus é o princípio da sabedoria. O temor a Deus abre porta para tudo. Lá no final, eu separei 3 textos aqui para nós ver. Antes da aprovação, Jó era íntegro e reto. Durante a aprovação, continuou íntegro e reto. Depois da aprovação, íntegro e reto. Porque era o que ele era, irmão. Não perdeu a sua personalidade. Jó né? não se adaptou a uma situação que aconteceu. Ele era isso. Se nós formos o que nós precisamos sermos, nós não vamos nos abalar. Nós não vamos ter essa ideia, né, que o Elias acabou de colocar aqui, que é importante. Não é que o que Jó mais temia foi... Não, irmão, Jó estava tranquilo com relação ao acontecimento. Ele sabia que era uma perda dolorida, ficou mal, mas existia algo mais precioso para Jó, por isso ele reconstruiu lá no futuro. Naquela época, o que é que acontecia? Alguém ter filhos significava a sua continuação. Ou seja, é o que dá nome à sua geração, à sua semente, o prolongamento da sua semente. Ou seja, quando morreu todos os seus filhos, automaticamente ele não tinha mais como perpetuar a sua semente, a sua geração. Talvez seja isso que ele esteja se referindo, a esse tipo de assunto que alguém às vezes comente, né? Exatamente. Eu acho que porque, como o Everton colocou aqui, e hoje eu estou achando maravilhoso essa interação aqui com o nosso público, é que isso aqui que o Everton pontuou aqui é um dos problemas da nossa sociedade, irmãos. Qual é o problema da sociedade? É achar que a aparência perante os homens é mais importante do que a aparência diante de Deus. Tá entendendo? Tá entendendo como isso é sério? Vamos olhar a nossa volta, vamos olhar para nós mesmos e vamos descobrir quantas vezes a gente não preparou um culto. Mas o culto hoje é temático. Quem vai organizar sou eu. Mas será que o pessoal vai gostar? Será que o pastor gosta? Mas irmãos, é Deus, O culto, e se esquece que o culto está sendo feito para Deus. Não para os homens. A quem você tem que agradar é a Deus, não a quem está ali no público, que aquele pessoal que está no público também tem que vir com um pensamento também de ser adorar a Deus. O que que Jó pensa aqui? A Deus. O que que Jó pensa? Ah, será? O que que vão... Ixi, eu perdi tudo. Será o que que vão dizer agora? Vão dizer que eu não tinha vida com Deus. Vixe, agora... Não. Os amigos vêm, Jó está dizendo, não é isso não, eu sei que eu sou a mulher amaldiçoa teu Deus, irmão. Você fala como uma louca. E Jó ia combatendo frente a frente todas as falsas ideias que tentavam justificar o sofrimento de Jó. Ele não aceitava que o foco do problema fosse mudado. Estava existindo um problema. E Jó estava resistindo, chorando, passando pela luta, amaldiçoando o dia do seu nascimento, mas nunca atribuindo falta nenhuma a Deus. Nunca dizendo, a culpa é de Deus. Deus me abandonou agora. Agora Deus virou as costas para mim. Agora Deus não é mais o que ele era, só porque eu fiz... Não, irmãos, é um exemplo para a nossa vida. O caráter irretocável de Jó. Queria ler esse versículo aqui, Diácono Cláudio. Depois das percas que Jó teve, no capítulo 1, versículo 20, vai dizer o seguinte: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e lançou-se em terra e adorou. Depois de todas as suas percas, dos seus filhos, de tudo que Jó tinha, Jó, irmãos, ele não murmurou, ele adorou a Deus. E olha que foi dolorido, irmãos. Olha o que Jó faz. Mas sabe o que é lindo? É que com tudo isso, Jó adorou. Jó não perdeu tempo lançando a culpa sobre Deus, procurando em Deus algum problema. E olha que ele nem sabia do diálogo que estava acontecendo lá no céu, ou lá no ambiente lá, em que Deus está discutindo lá, mostrando para o diabo o caráter de Jó. Não, irmão, Jó não está preocupado com nada disso. Ele não precisava nem saber disso, ele nem sabia do que estava acontecendo. Mas ele ainda... Porque uma coisa
é alguém hoje, né, no nosso tempo, você, sei lá, Deus previamente lhe dizer, ó, Lúcio, você vai passar por um problema, fortaleça seu coração, Deus está colocando aqui para me lhe dizer, sei lá, uma profecia, que você se prepare, se fortaleça, porque o diabo vai tentar tocar na sua vida, vai tocar na sua família, mas se mantenha firme. Não, irmão, Jó de repente tá lá e as coisas acontecem, 10 caixões saem da sua casa, simplesmente no estado de dedo tudo se perde. E ele faz tudo isso, mas adora. E quando ele faz essa ação que ele faz, é agradável a Deus. Exatamente. Porque quando ele está fazendo isso, você deve pensar, mas todo esse sofrimento, toda essa luta, agradável a Deus? Sim, por quê? Porque era vergonha de Satanás. Ali é o ponto exato em que Jó está mostrando que não servia a Deus nem pelo que tinha, nem pelo que fazia, nem pelo respeito que as pessoas o reputavam a ele, mas por quem Deus era. Jó amava a Deus por quem Deus era. E ele mostra isso aqui. Mesmo perdendo, ele continua adorando. Ele não já adorava? É como se ele estivesse agradecendo a Deus por tudo aquilo que Deus tinha lhe dado até aquele momento. Exatamente. E que naquele momento estava tirando, ele estava dizendo, muito obrigado pelo que o Senhor me deu até aquele dia. Eu não tinha. Se eu recebi, foi ele que me deu. Então ele pode tirar na hora que ele quiser, que para mim não faz diferença. Eu vou continuar adorando a ele pelo que ele é e não pelo que ele me deu. Porque tem gente, irmão, nesse tempo agora, adorando a Deus pelo que Deus tem dado. Se Deus parar de dar, deixa de adorar. Não estou abençoando que eu não estou agradando. Não, então eu vou sair, eu prefiro... Ou seja, né? Fazendo... Ou seja, nas percas de Jó, o nome de Deus era glorificado. É, glorificado. Cada vez que ele sofria aquilo e vencia e não amaldiçoava a Deus, cada vez mais o inimigo se envergonhava. Então a gente vai ver que, por outra vez, ele voltou lá de novo. E De fato, isso. vai chegar uma hora que o diabo vai dizer, não tem mais o que mexer, não tem mais o que ouvir, não tem mais o que fazer. Realmente, ele é essa pessoa que Deus disse que ele era. Pronto. E o nome de Deus é glorificado. Devemos permanecer firmes, sem blasfemar, com tudo aquilo que acontece nas nossas vidas. Exatamente. A Marilene está dizendo que quando a lição é proveitosa, não esquecendo até do horário. O Elias está dizendo o seguinte, na verdade, Jó entendeu até o fim do seu processo que a sua missão era maior do que o que ele tinha, né? Na verdade, Jó entendeu até o fim do seu processo que a sua missão era maior do que o que ele tinha e maior do que a sua própria vida. No processo, Jó não negou a Deus e continuou a sua missão, que é adorar independente das circunstâncias. Já foi reconhecido por Deus como servo. Né? Exatamente. Isso que é lindo, né? Que o Elias pontuou aqui, porque Jó ele tem um sentimento por Deus tão grande que ele vê Deus maior do que sua própria vida, maior do que sua própria riqueza, maior do que a sua família, maior do que tudo. A ponto de, se ele perdesse tudo, ele só não podia perder Deus. O Cláudio Souza aí, o ganhador do livro da lição passada, né? Diz o seguinte, hoje passamos pequenas atribulações e já nos perguntamos onde está Deus. De fato é uma realidade. Glória a Deus. Vamos agora passar para o terceiro ponto. Jó se preocupava com seus filhos, com a vida espiritual dos seus filhos. E era uma família realmente temente a Deus. O texto vai dizer que ele sacrificava, né, exatamente por causa deles, né? E era por cada um deles. Então a gente vê o cuidado em todos, tratando todos da mesma forma, de igual modo, tanto homens como mulheres e assim sucessivamente. Ele era o que? O sacerdote do lar. Essa ideia já é bem antiga em Jó já, né? Isso, ele era aquele que tinha uma vida espiritual exemplar para os filhos. Porque muitas vezes acontece, eu já ouvi pessoalmente pessoas dizerem, fulano, meu pai, ou minha mãe, é assim na igreja, mas em casa é totalmente diferente. O que ela fala, ou o que ele diz, não é o que ele faz dentro de casa. Né? Tem até o pessoal que diz um certo brincadeirazinho que a gente falava, que dizia o seguinte, gostaria de morar na igreja. Por quê? Porque meu pai na igreja é assim, mas em casa é diferente. É aquilo que a gente estava dizendo, né? As pessoas, elas vivem muitas vezes, algumas delas, não todas, né? Mas vivem muitas vezes para tentar manter uma aparência apenas
exterior, né, para quem está acompanhando aqui, né, à frente da câmera, né, no púlpito. E essa não é a realidade de Jó. Jó tinha principalmente o respeito da sua família. A gente vai ver aí claramente que o respeito que Jó tinha para com a sua família era o mesmo respeito que ele tinha diante de Deus e da sociedade. Não era à toa que as pessoas iam procurar conselho a ele, porque via que era uma família estabilizada, uma família que realmente servia de exemplo, uma família que poderia exemplar, ou seja, uma família exemplar, que dava exemplo àquelas pessoas daquela área que o conheciam, né? Exatamente. Então vemos aí que Jó possuía, ele era uma pessoa que santificava a família, era uma pessoa que era separada, ou seja, santificar é separado, né? Alguém que é separado para uma tal coisa. E ele era alguém que era separado, ele se separava, ele não se misturava com as coisas do mal, não se misturava com aquelas tradições que existiam na época, costumes da época, ele usava tudo aquilo que ele tinha conhecimento, que era o quê? Servir a Deus. Ele era uma pessoa de vida consagrada a Deus. E, consequentemente, toda a sua família também era alguém temente a Deus, né? Então vemos aí os 3 aspectos importantes acerca da vida de Jó: caráter, prosperidade, piedade. Algo que tem que existir na vida do servo de Deus, né? E a pergunta do Evandro que ele fez lá no início, aí, não foi? tem aqui na conclusão. É possível alguém ser rico, mas não possui caráter algum? Da mesma forma, é possível que alguém possua valores morais, sem contudo esboçar piedade alguma? Sim, pode ser alguém dessa maneira, alguém que não tem Deus no coração. E como a gente vê, fulano é fulano tão piedoso, mas não tem temor a Deus. É alguém que, como o diácono Cláudio falou, somente de aparência. Alguém que, quando você vai, então, começa a vasculhar a sua vida, vai ver que é uma vida totalmente desregrada. E aí, então, só naquele momento é piedoso com o animalzinho, piedoso com alguém que está passando necessidade, ou vou ajudar, e quando dá as costas, faz coisas até piores com o seu semelhante, né? É piedoso com alguém e com outros não é. Mas Jó era uma pessoa íntegra e, como se diz a palavra, reto. Ou seja, não se desviava daquele caminho que era o caminho realmente que Deus queria e quer para todos os servos de Deus, né? Queria quando era Jó e quer para todos nós hoje, né? Ou seja, temos uma vida irretocável, irrepreensível, uma vida próspera que já, pegando o gancho ali do diácono Cláudio, alguém que tem riqueza, tem fortuna, mas se dedica a Deus. Então é alguém próspero, é alguém que tudo aquilo que ele põe a mão prospera. A própria palavra está dizendo. Ou seja, realmente é abençoado por Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmão Evandro, quer pontuar mais alguma coisa? Eu vou ler uma conclusão que eu escrevi aqui. Glória a Deus, né, irmãos? Chegamos ao fim desta aula. Nós agradecemos a sua participação, os seus comentários. Mas para que eu possa encerrar as minhas palavras, eu queria apenas citar um versículo que está no capítulo 2, versículo de número 3, que vai dizer o seguinte: quem era Jó? Disse o Senhor a Satanás: observar-te o meu servo, primeira característica de Jó, servo, porque ninguém há na terra semelhante a ele, segundo, homem sincero, terceiro, reto, quarto, temente a Deus, quinto, desviando-se do mal, sexto, e ainda retém a sua sinceridade, sétimo, havendo-me tu incitado contra ele para consumir sem causa alguma. 7 características ou testemunho de Jó que nós encontramos no capítulo 2, versículo de número 3. Então, nesta tarde, que você possa ser iluminado por esta lição. Que Deus nos abençoe. Vamos agora escutar aqui o nosso comentário do nosso diácono Cláudio, para que nós possamos chegar ao fim desta aula. Para nós concluirmos, já nesse comecinho de noite, né? É importante destacar quem era Jó em relação à sua família, né? A gente percebe aí que Jó tem exemplo a nos oferecermos, porque
Eu acredito que a principal igreja que todo pastor, sacerdote que todos nós somos, precisa pastorear de modo mais eficaz é a nossa casa. E aí o autor ele vai fechar aqui, deixando bem claro quem era Jó em relação à sua família. E aí eu queria colocar aqui o último ponto para a gente encerrar aqui a nossa lição de hoje. Primeiro, Jó era um homem de caráter. Mas vamos ver aí que era íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Jó é abordado como um homem de família. 7 filhos, 3 filhas, cuidado excepcional da sua família, convivência, união na família. Vemos aí uma família unida, sempre juntas, né? Sacrifício, consagração pelos filhos. Nós vamos ver por fim a riqueza de Jó, né? Tudo que Jó tinha aí, as ovelhas, os camelos, jumentos, os funcionários. E eu pedi aqui o diácono Lúcio para separar aqui Lucas capítulo de número 12 e versículo de número 15, para a gente meditar em algo que o texto sagrado nos diz. Já linkando aí, eu queria pedir para o irmão Evandro abrir em Jó, capítulo 1, versículo 1, depois Jó, capítulo 2, versículo 2, e depois Jó, capítulo 31, versículo 6. Só para a gente concluir aqui com uma leitura que eu quero pontuar aqui nesse finalzinho de aula. Lucas 12, 15. Olha o que diz Lucas 12, 15. E disse-lhe: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Olha o que Jesus está dizendo claramente, que nós podemos parafrasear com Jó. Acautelai-vos, porque a vida de um homem, olha aí, lê aí. Não consiste na abundância do que possui. Não consiste na abundância de bens que essa pessoa possui. A nossa vida, irmão, não depende daquilo que nós temos. A vida de Jó não era o que Jó tinha. Jó não era íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Não era pela boa família, não era pela riqueza, não era pelos bens, não era pelos funcionários. Era por amor a Deus. Olha o que diz Jó, capítulo 1, versículo 1, antes da provação. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Jó, capítulo 2, versículo 2, no meio da provação. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Jó, capítulo de número 31 e versículo de número 6, depois da provação. Pese-me Deus em balanças fiéis e conhecerá a minha integridade. Jó era íntegro e reto antes da prova, no meio da prova e depois da prova. E aí, vou só ler aqui o comentário aqui do nosso irmão Eliésio, para me concluir com essa leitura aqui de um texto que eu separei. Interessante, irmãos, é que o último ponto da lição termina falando da piedade familiar. Exatamente como nós acabamos de falar. Enquanto na realidade esse ponto é o princípio de tudo. Porque o nosso ministério começa primeiro em casa, em família, depois se confirma na igreja. Porque ninguém pode ter cuidado da sua casa ou da obra de Deus, da casa ou da obra de Deus, se não cuida bem da sua família. Exatamente. O próprio Paulo, orientando a Timóteo, diz: se alguém não cuida dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Eu fiz questão de separar um texto e eu queria concluir a lição de hoje fazendo essa leitura aí para nossa reflexão. Eu queria que você gravasse isso, tá certo? Que diz o seguinte: aquele que sabe o que é ter prazer em Deus, temerá a sua perda. Aquele que viu a sua face,
terá medo de ver as suas costas. O temor do Senhor é o resultado do conhecimento de Deus. Quanto mais conhecemos a Deus, mais tememos a Ele. Provérbios 16:6 nos diz que pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Jó era um exemplo de caráter diante de Deus e diante dos homens. Estudar sobre Jó nos constrange, nos faz ver o quão incompletos ainda somos. Jó era pecador como nós, homem comum e sujeito às mesmas paixões, e ainda assim nos confronta por meio da sua integridade, que é indiscutível. Se perante Jó vemos como no espelho o quão fracos somos, que dirá quando estivermos perante a santidade de Cristo, quando formos arrancados da terra para o grande encontro com o Senhor nos ares. Então, que Deus em Cristo vos abençoe. Nós chegamos aqui ao final de mais uma lição muito proveitosa, pelo menos para mim, uma lição muito boa, né, muito maravilhosa. E aí já fica o gostinho aí, né, da próxima lição, lição de número 3, que tem por tema Jó e a realidade de Satanás. Jó e a realidade de Satanás. Nós vamos ver toda a maldade que Jó sofreu aí, tudo que o diabo intentou contra Jó, mas que não conseguiu abalar as estruturas espirituais desse homem, que é um exemplo para as nossas vidas. Então você é nosso convidado aí especial. Não esqueça de compartilhar, tá certo? Para que outras pessoas também assistam essa lição e participem conosco. Hoje nós tivemos um número até significante de pessoas participando conosco. Sejam sempre bem-vindos, tá certo? Nós contamos sempre com vocês para interagirmos nas lições e que você participe, né, logo mais no domingo, da lição 2, acrescentando, ajudando na sua igreja, participando aí na escola bíblica presencial, acrescentando muita coisa daquilo que você recebeu, daquilo que você pensou aí juntamente conosco. Tudo isso é fruto do pensamento conjunto, né, de todos nós. Então participe domingo, vá para a escola bíblica dominical, esteja presente na sua igreja, né? Também participe, esteja lá ativo, porque é a maior faculdade teológica que existe no mundo, é a escola bíblica dominical. Então mais uma vez, Diácono Lúcio Leal. Pode ser para todos. Irmão Evandro Costa. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Até a próxima, se Deus quiser. Paz do Senhor para todos. Um grande abraço a todos os irmãos, aos que participaram, aos que ainda vão assistir. E que Deus abençoe você, a sua família, toda a sua casa, todo o seu futuro próspero aí na casa de Deus. Grande abraço, paz do Senhor Jesus, e até quinta-feira que vem, se Deus assim nos permitir. Paz do Senhor para todos.